nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre separação e misturais, como nós já tínhamos começado nas nossas aulas lá na escola. Tipos de mistura. Bom, nós vimos que nós temos dois tipos de mistura, que são misturas homogêneas. Por mais que se acrescente substâncias, não conseguimos identificar seus componentes individualmente, como, por exemplo, massa de bolo. Nós colocamos vários ingredientes no recipiente para poder fazer a massa, misturamos e quando está pronta a mistura, a gente consegue ver todos aqueles ingredientes? Não, nós só conseguimos ver aquela massa no todo. Então, a massa de bolo é uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é quando essa mistura apresenta duas ou mais fases, sem aparência uniforme, que é o exemplo aí da água e o óleo. Quando a gente mistura a água e o óleo no copo, mesmo que a gente pegue a colher e misture, quando a gente para de misturar, eles dois não ficam grudadinhos. Nós conseguimos ver exatamente onde está o óleo e onde está a água. Separação de misturas. A separação de misturas é comumente realizada nas indústrias com diferentes finalidades. Nós temos aí diversas formas para separar as misturas. Primeiro vem a catação, que é a separação manual de duas ou mais substâncias sólidas. Exemplo, quando a gente vai cozinhar um feijão, nós pegamos feijões um por um para poder ver aquele feijão que está ruim, a gente descarta, e aquele feijão que está bom, a gente usa para cozimento. Isso é a catação, catar as substâncias. Decantação ocorre quando deixamos uma mistura em repouso até que as partículas, que são mais densas que a água, afundem. Quando a parte densa, que é a sujeira, for para o fundo, ou seja, ela decanta, a água purificada da parte superior é escoada e segue para as demais fases do tratamento. É igual quando a gente faz um suco de maracujá e o suco de maracujá vai todo para cima, só que na decantação é o contrário. A sujeira vai toda para baixo. Filtração. Passagem de líquido ou gás com corpos estranhos por algo que retém esses corpos, filtros. Exemplo, preparação de chá ou café. Quando a gente faz um chá, a gente tem ali aquele sachêzinho, né? Coloca na água quente e aquele pequeno sachê, ele vai contendo aquelas moléculas, né? Aquelas substâncias do chá e vai passando somente a essência e o gostinho do chá para a água quente. E o café é a mesma coisa, a gente coloca o pó no filtro e aquele pó vai ficando retido no filtro e vai sendo passado somente o líquido do café. Peneiração, utilizado de uma peneira para separar sólidos com tamanhos diferentes. Exemplo, separar a areia de pedregulhos para preparar o cimento em construções. A peneira é aquele peneirão grandão que utilizamos em construções. Sifonação, usa-se o sifonador, uma espécie de mangueira para retirar parte da água suja para acrescentar mais água limpa e purificada. Exemplo, a limpeza de aquários. Quando a gente coloca a parte da extremidade do sifonador no fundo do aquário e faz uma leve sucção na outra ponta, para poder começar aquela limpeza. E ele tem que estar mais abaixo do que o recipiente que vai ser limpo. Dissolução fracionada é a separação de uma mistura sólida em que um solúvel num determinado solvente e o outro não. Exemplo, quando a gente deixa cair um sal na areia e aquilo é misturado, a gente pega um filtro de papel, coloca a mistura no filtro e adiciona água. A água vai dissolver junto com o sal, que vai ser passado para o outro lado, e a areia vai ficar retida ali no filtro, vai ficar intacto. A gente leva ao fogo, numa panela, fazendo com que a água evapore e fique somente o sal ali sequinho. Separação magnética. Separar do lixo alguns materiais atraídos por ímã. Exemplos, quando temos uma demolição de uma obra,
várias estruturas metálicas ficam ali, e então a gente usa aquele ímã grandão para poder separá-las e levá-las para a reciclagem. Levigação: diluir alguma substância ou inseri-la em muita água, a fim de separar seus componentes sólidos das partículas menos densas, que são nas minas de ouro. A gente enfia aquela peneira lá embaixo e vem aquilo tudo, a gente vai peneirando com a água e vai sendo separado somente o ouro que nós queremos. Centrifugação: separação de sólidos com líquidos ou somente líquidos. Exemplo, a máquina de lavar, quando centrifuga a roupa e ela já sai praticamente sequinha. Destilação: usadas em misturas homogêneas. Temos a simples e a fracionada. A simples separa o sólido dissolvido em líquido. Já a fracionada, quando a mistura é formada por duas ou mais substâncias líquidas. Evaporação: passagem lenta e gradual de um líquido a vapor devido ao aumento de temperatura. Conforme nas saleiras, o sal vai sendo deixado ali num ambiente aberto, onde tenha muito sol, para que a água se evapore e fique somente ali o sal. Fusão fracionada: separação de sólidos cujos pontos de fusão são muito diferentes, que é feito a solda.